A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Nós somos do Projeto Abençoar, eu me chamo Andressa Lima e nós estamos aqui hoje com o intuito de trazer uma palavra missionária. Nós estamos aqui com o pastor Elismar Veiga, ele é o vice-presidente da nossa convenção da CIAD, ele também é o líder geral da Cabana e é uma pessoa que está extremamente envolvida nisso. Tem ensinado, tem treinado vários jovens, vários pastores, vários líderes na nossa nação. E eu creio que ele tem uma palavra de Deus no nosso coração. Amém, maravilha. Que bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto Abençoar. Amém. Que seja uma bênção para o Brasil. A vida, ela é única. A vida, ela não tem ensaios e nem reprise. É um espetáculo extraordinário que Deus nos deu, mas para ser vivido uma única vez. Então, para que a vida realmente vale a pena, a gente precisa vivê-la com propósito, vivê-la para a glória de Deus. Durante muito tempo, nós vivemos numa dicotomia, e nós fomos forjados nessa dicotomia. Isso gerava uma crise muito grande no nosso coração entre o que nós chamávamos de vida secular e vida santa, vida religiosa, vida espiritual. Então, isso fazia com que as pessoas ou optavam pelo ministério, optavam pela vida secular e gastavam os finais de semana no seu ministério, no seu chamado. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Seja qualquer área da nossa vida, onde você tiver o seu chamado, onde você desenvolver, a gente fala que chamado é a chama. Por isso que chamado começa com chama. É aquela chama que queima aí dentro. Isso tem que ser para a glória de Deus. Então hoje, quando nós falamos de missões resume-se em viver o propósito de Deus. Cumprir o propósito para o qual você existe. Se o seu chamado é ser missionário em povos transculturais, em outras etnias, viva o seu propósito. Se o seu chamado é viver o propósito de Deus aqui no Brasil, na sua igreja, na sua região, viva o seu chamado. Se o seu propósito é honrar Deus através da profissão que Ele lhe deu, então viva o seu chamado. Hoje, as pessoas, eu quero fazer missões. Então, tem sempre a ideia de que fazer missões vou largar tudo Partir para o transcultural. e vou partir para o transcultural. Mas o próprio conceito, Andressa, de transcultural e urbano, que se fazia muito essa dicotomia, exatamente. Esse conceito é ultrapassado, porque nós temos exemplo de pastores, amigos nossos, pastores cabaneiros. Um pastor cabaneiro lá de Uberlândia, por exemplo, ele abriu as portas da igreja para abrigar refugiados do Afeganistão. Então, olha como o transcultural está dentro de casa. O transcultural não é mais atravessar a fronteira, cruzar oceanos. O transcultural é o venezuelano que às vezes mora pertinho da gente na rua, é o nigeriano ou o senegalês que está na praça. Enfim, o transcultural hoje, e não é nem necessariamente outras nações, porque às vezes o transcultural é o cigano, são as tribos urbanas, que falam a nossa língua, mas que é uma outra etnia. Ao passo que o urbano também não significa aqui. A gente está aqui com o Davi, por exemplo, que hoje é missionário na Grande Dakar, que é uma grande metrópole. É missões urbanas. A nossa própria realidade também aqui geográfica, né? Porque as pessoas, quando olham para o Pará, pensam muito em Amazônia. Mas aqui nós temos grandes metrópoles. Grandes metrópoles. Quando a gente vai a 4 horas daqui, a gente encontra uma realidade totalmente diferente. Outro Brasil. Nós temos uma base missionária aqui a 22 horas de barco daqui, na região de Portel, onde nós estamos estabelecendo uma escola missionária com os ribeirinhos. É outra realidade, é outro Brasil. Então, esse conceito de transcultural e de urbano, como ele está na literatura, hoje ele é ultrapassado. Da mesma forma que o conceito de que eu vou largar tudo para fazer missões também é ultrapassado. Você pode ser um missionário na sua escola, na sua universidade. A grande verdade é que só existe 2 tipos de pessoas no mundo. Quem tem Cristo é um missionário. Quem não tem Cristo é um campo missionário. E no momento que você pisa da porta para fora de sua igreja, você está pisando em terras missionárias. Por isso o desafio nosso
é fazer com que a igreja brasileira entenda o significado de ser eclésia, e ser eclésia é ser chamados para fora. Entender o nosso contexto, entender o contexto do Brasil, entender que as faculdades são campos missionários, que o bairro, a rua mais próxima da sua casa é um campo missionário, e às vezes até a própria igreja local, o contexto da região da sua igreja. Da geografia onde ela está, é um campo missionário. Se você for observar, saiu da porta para fora da igreja, você está pisando num campo missionário. E como dizia um grande missiólogo do passado, né? Ou você é discípulo ou você é um impostor. Não tem, se você anda com Jesus, ou você é discípulo ou você é um impostor. E nós estamos aqui para ser discípulo, para ser missionários. Então, quando a gente fala hoje, quando nós falamos de fazer missões, tem que se pensar numa nova formatação. É possível você honrar a Deus com a sua profissão. Não necessariamente você vai ter que deixar o seu país, cruzar fronteiras, cruzar oceanos. É claro que nós entendemos que existem pessoas que têm chamados bem específicos para isso, né? E nós, por exemplo, temos um desejo muito grande de enviar cada vez mais missionários para povos de língua portuguesa, por entender que a igreja brasileira é a igreja mais forte de língua portuguesa. Então é muito mais fácil para nós, por exemplo, enviar missionários para Guiné-Bissau do que para os americanos, para os coreanos, para os ingleses, né? Para os chineses, que nós já temos uma barreira que já foi transposta, que é a questão da língua. É claro que nós precisamos enviar missionários para o mundo inteiro, mas a grande maioria é quem fica, não é quem vai. E não é para ir todo mundo mesmo, não é? Temos que enviar muitos para lá, mas a grande maioria vai ficar aqui. E o desafio é fazer com que essa grande maioria que está aqui, que vai permanecer aqui, entenda missões, e viva missões, e faça missões. Seja desenvolvendo um projeto missionário na sua escola, no presídio perto da sua casa, ou no orfanato, ou no abrigo. Todo mundo sabe fazer alguma coisa e todo mundo pode ser missionário. Outro conceito que a gente precisa superar é a ideia de que o missionário é o que sabe pregar. E às vezes não. Às vezes o missionário é aquele que conserta motor do barco. Isso é muito interessante. Não é? Às vezes o missionário é aquele que faz o bolo e leva toda semana para o abrigo de crianças. Ou é aquele que fala muito pouco, mas que tem ouvidos para toda semana ir na casa de repouso, onde os velhinhos estão, e ouvi-los, porque eles precisam ser ouvidos. A manicure que faz as unhas. A manicure que faz as unhas, que está ali por horas e que sabe se relacionar falando do amor de Cristo. Então precisamos desmistificar essa ideia de que o missionário é o que prega, é o que tem o microfone na mão. Não, todo cristão tem um chamado missionário. Todo cristão. Aí o desafio, André, se as pessoas perguntam, como é que eu encontro o meu chamado? Olha, o nome chamado já fala de chama. Qual é a chama que arde no seu coração? Aquilo que é a sua maior inquietação, sua maior angústia, seu chamado está ali. Você está andando na rua e viu uma criança sozinha no sinaleiro e aquilo parte o seu coração, aquilo faz você perder a noite de sono, está aí o seu chamado. Por isso que a gente vê um movimento tão grande na igreja brasileira, da necessidade de ir atrás e se posicionar. A gente vê isso na política, a gente está vendo isso na educação fortemente, né, que é a minha área é essa. Então eu vejo muitas pessoas, graças a Deus, se movimentando para se posicionar com um posicionamento cristão. Ser luz. Ser luz nos lugares escuros da terra. Essa é a nossa missão. Lá no princípio, quando Deus disse haja luz, é porque a terra estava em trevas. E Deus estava trazendo a cultura do céu para a terra, porque o céu não estava em trevas, a terra que estava em trevas. Então Deus estava trazendo a luz do céu para a terra. Hoje a gente sabe que era o Filho, o próprio Filho disse eu sou a luz. Mas depois ele disse assim, olha, vocês são a luz do mundo. Então o nosso desafio é carregar chama, é carregar luz por onde a gente for, é levar luz para os lugares escuros da terra. E se os lugares escuros da terra inclui a política, sim, então nós precisamos ocupar espaço na política, sim. Precisamos levar luz, se é
dentro dos tribunais, dentro dos quartéis, Dentro das escolas. se é dentro das escolas, se é naqueles que pensam a educação brasileira. Hoje a educação brasileira é pensada por ateus. A educação brasileira é pensada por pessoas que não temem a Deus. Então nós precisamos de mestres dentro das universidades, mestres ocupando postos de docência dentro das universidades e até postos de reitoria, sabe? Para que a luz brilhe nos lugares escuros, em todos os cantos escuros da terra. O nosso desafio é ser luz onde Deus nos colocar, é produzir onde Deus nos plantar. Para onde é o meu chamado? O chamado não é geográfico. Deus me chamou para a África, Deus me chamou, não. Deus pode te levar para a África, Deus pode te levar para a Ásia, mas o seu chamado é ser luz onde você estiver. Se é aqui no Brasil, se é na Oceania, se é na Austrália, se é numa aldeia indígena, se é ocupando um posto dentro do Ministério da Educação, se é ocupando uma vaga no Senado Federal, não importa, é ser luz onde Deus te colocar. Isso é fazer missões. Então eu quero que essa palavra seja uma palavra de reflexão, amém, de maturidade, para a gente ressignificar o que é missões, ressignificar o conceito de obra missionária, para a gente sair daquela ideia dicotômica de que a igreja que faz missões é a igreja que envia missionário para o outro lado do mundo. É claro que a igreja tem que enviar missionários para o outro lado do mundo. Essa é a nossa responsabilidade, fazer discípulos de todas as etnias, em todos os povos, em todas as nações, mas tem uma responsabilidade local. Tem uma responsabilidade com a sua geografia. A pergunta que eu faço para muitos pastores é: se a sua igreja fechasse hoje as portas, o bairro sentiria falta? Porque se o bairro não sentia falta, então sua igreja não está sendo relevante. Então, nesse caso, é preciso abrir as portas para fazer missões. Esse exemplo que eu citei de um pastor lá de Minas, que transformou a sala de crianças no quarto dos refugiados afegãos que estão chegando no Brasil. Então, a igreja a gente tem um exemplo lá do Espírito Santo, de um pastor amigo nosso, que abre as portas da igreja, coloca tatame para dar aula de jiu-jitsu para a comunidade. Então, assim, igreja ser inserida dentro do contexto social e alterar o contexto social, cumprir um papel social. Isso não exclui de nós a responsabilidade de espiritualidade, de levar Cristo, mas levar Cristo também é levar o pão para quem precisa, levar a educação para aquele que não tem, porque o evangelho, ele transforma o ser humano por completo. Olha os discípulos de Jesus, eles eram pescadores, e de repente eles estavam crendo que Jesus ia assumir o reino de Israel, e eles já estavam querendo ser ministro. Quando o senhor assumir, eu quero sentar do lado do senhor. Então percebe como... Ministro da pesca. Eu quero ser o ministro da pesca, quero ser o ministro das finanças. Observe como a cosmovisão mudou, porque quando você encontra Cristo, a sua leitura de mundo e a sua leitura da vida, ela é transformada. E ela precisa ser transformada, porque senão a gente vai ser uma igreja fechada em quatro paredes, irrelevante na comunidade. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para brilhar. Assim resplandeça a vossa luz. Essa é a palavra de Jesus. Glória a Deus. Nem tem conteúdo, né, gente? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, mas o nosso tempo é curto e eu quero agradecer ao pastor Elismar por essa rica oportunidade de receber você aqui no nosso projeto, na nossa igreja. O pastor Elismar veio para ministrar no nosso Comep 2022 e eu creio que ainda vai ter muito mais coisas aí. Maravilha, maravilha. Foi uma honra, Andressa. Glória a Deus. E a gente se encontra nas cabanas, hein? Né, tem cabana, gente. Aqui em Belém tem cabana. Tem cabana mais aonde, pastor? Tem cabana no Pará, tem cabana em Macapá, Goiás, Tocantins, Teresina no Piauí e agora São Paulo e no Espírito Santo. Nossa, gente. Então você que quer participar da cabana, onde é que a gente encontra, pastor? Onde que a gente lhe encontra? Pronto, eu estou no Instagram, sim, Elismar Veiga, e o perfil da cabana, o perfil oficial, a cabana _oficial. Pronto. Siga a gente. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a sua vida. Siga a nossa página Projeto Abençoar e o nosso canal IEA da Confinorpa. Deus abençoe.